Ok, ok. Salve, salve. Vamos nessa. Olha só, dando sequência. Agora a gente vai estudar um pouco a parte das operações aí relacionadas, né, dentro dessa relação de fração, ou seja, quais são as operações relacionadas aí à fração que a gente pode executar. Especificamente, nesse vídeo, a gente vai trabalhar com adição e subtração, ok? Beleza? Minhas redes sociais aí, caso ainda não me siga, vá lá, me acompanhe, né, e obtenha também materiais aí para, né, ajudar na sua caminhada. Ok, vamos lá. Quando a gente fala em adição e subtração, o que a gente tem que entender, ó? Primeiro, a gente pode ter uma relação que os denominadores sejam iguais, e isso, né, ó, ocorre aqui. O que observa? A gente tem aqui, ó, 5, e aqui também 5. Então, os denominadores aqui, eles são iguais. Diante dessa circunstância, o que a gente faz? A gente soma normalmente, ó, 1 mais 2, quanto? 3. E conserva o denominador. Então, veja, ó, né? Soma. Ou seja, essa soma aqui, eu estou dizendo o quê? Que opera. Você vai operar. Então, ó, opera os numeradores. Opera por quê? Porque aqui foi uma soma, podia ser uma subtração, uma diferença aí, né? Ter que executar uma diferença. E conserva e conserva o denominador comum, não é isso? Então, ó, conserva o denominador que é comum. Tranquilo? Então, esse denominador aqui, ó, ele é conservado porque ele é comum. Então, não efetua, não faz a operação aqui com o denominador. Apenas o que? A gente, né, mantém, conserva aí esse denominador. Professor, e os denominadores diferentes? Vamos lá. Quando ocorrer essa situação em que os denominadores, né, são diferentes, o que a gente vai observar? Né? Então, primeiro, ó, 3 é diferente de 5. Ok, pronto, perfeito. Então, olha só, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode calcular o mínimo múltiplo comum, mas a gente também pode efetuar aqui um macetezinho. Como assim, professor? Um macetezinho, ó, a gente faz o seguinte, ó. Primeiro, a gente faz uma multiplicação dos dois denominadores, 3 vezes 5. Então, a gente obtém quanto aqui? Ó? A gente obtém 15. Ok, então essa multiplicação, a gente obtém 15. A gente multiplica também, ó, esse agora aqui cruzado, a gente multiplica cruzado, 1 vezes 5, 5. Mais, e a gente multiplica aqui, ó, também cruzado, ó, veja que agora o 2 vezes quanto? Vezes 3. 2 vezes 3, quanto? 6. Agora a gente executa normalmente. 5 mais 6, quanto? 11. E 11 sobre 15. Veja, né, que a gente obtém aqui também, ó, essa relação, né, do resultado, ok? Então, professor, como foi que a gente fez aqui mesmo? Esse 15 aqui, ó, o que é esse 15? Esse 15 é o produto, então deixa eu colocar aqui, ó, o produto, ou seja, a multiplicação, produto, então que multiplicação entre os denominadores. Então, veja, ó, entre os denominadores. Agora, porque esses denominadores eles são distintos, não é isso? Então, são denominadores distintos. Ok, então, beleza, entre os denominadores. Lembrando que isso aqui, ó, eles são o quê? Distintos. Caso sejam iguais, a gente não vai executar isso. Ok, e essa relação aqui, ó, a gente obteve, né, foi em relação a quê? Ó, isso aqui foi o produto cruzado. Veja, o que a gente faz aqui, a gente executa o produto cruzado aqui, a gente encontra esses resultados, ó, com relação a esse produto cruzado. Certo, e agora normalmente o que, ó, opera os resultados. Então, opera os resultados.
Pronto, então, operar os resultados encontrados aqui. Beleza? Tranquilo? Então, pronto. Ó. Então, dá para a gente trabalhar com essa relaçãozinha aí desse macete. O professor tem como mostrar mais uma situação aí? Sim. Vamos lá, então, veja que nessa situação aqui a gente pode tranquilamente, ó, duas frações, trabalhar com o macete, pronto. Então, o que que a gente faz aqui, ó? Primeiro, a gente vai multiplicar, então a gente vai multiplicar isso aqui. Então, quando a gente multiplica 5 vezes 10 dá quanto? Dá 50. E depois a multiplicação cruzada, 5 vezes 10 aqui também é quanto? 50. E a multiplicação cruzada agora no outro sentido, 1 vezes 5 é 5. Então, ó, o que vamos obter? Operando aqui os resultados, 45 sobre 50. Professor, isso aqui pode ser simplificado, não pode? Ó, 45 pode por 5 e 50 também pode por 5. Exato, perfeito. 5 vezes 9, 45 e 10 vezes 5, 50. Então, ó, 9 décimos é o resultado encontrado aqui, né, para a operação. Professor, e quando são 3? Quando são 3, é claro que agora é o seguinte, faz um mínimo múltiplo comum, né? Então não tem que ficar, essa relação já não vale mais aqui, né? Quando a gente faz nesse sentido aqui, né? Porque por que teria que usar ou mais artifícios? E não vale a pena para você ficar, né, memorizando tudo isso. Então vamos nessa, olha só. Ok? Então o que a gente precisa aqui agora? Ó, o mínimo múltiplo comum. O macete já não vale mais, não é isso? Então 2, 3 e 4. Tem dificuldade? Faça o processo. Ok? Faça o processo aqui. É claro que você já pode ver isso claramente, ó, porque se o 4 divide por 2, então você esquece esse 2 e pega 3 e 4. Tem divisor comum entre 3 e 4? Não, 3 vezes 4, 12. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é 12. Só com uma força para relembrar, vamos pegar o seguinte, por 2 vai ficar 1, aqui não pode, e aqui fica 2, resultado 2. Agora, por 2, 1, 3 e aqui 1. Veja que agora ó, não tem, né, mais 2 aqui para dividir. Então, a gente obrigatoriamente vai ter que dividir por 3. Então, vai ficar 1, 1 e 1. Ok, quando a gente faz isso, o que a gente vai obter aqui? Ó? 2, 2, 4. 4 vezes 3, quanto? 12. Então, veja, né, aquilo que eu disse. Uma vez que o 4 divide aqui por 2, então esse 2 eu posso excluir e multiplicar somente os outros 2. Certo. Então, o que significa? A gente tem agora aqui, ó, um denominador comum. Ou seja, essa fração e essa outra fração passa a ter o denominador comum aqui, 12. Então, esse 12 serve para todas as frações. Serve para a primeira, serve para a segunda e serve para a terceira. O que a gente vai executar aqui? Ó? A gente vai pegar primeiro, a gente vai o quê? Efetuar a divisão. Então, o primeiro passo aqui, ó, é efetuar a divisão. Então, a gente vai sempre, né, efetuar a divisão primeiro. Então, 12 dividido por 2. E aí, quando a gente efetua essa divisão, a gente vai obter o quê? Um resultado. Então, a gente obtém um resultado aqui. E a gente vai pegar este resultado e em relação ao numerador, agora a gente vai o que? A gente vai multiplicar, ó. Então, a gente vai fazer uma multiplicação. Então, ó, veja, né, que primeiro, o processo da divisão, o resultado, em seguida, uma multiplicação. Sim, então vamos obter aqui os seguintes resultados. Ó, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. Mais 12 dividido por 2 é o mesmo processo. Ó, por 3 agora é o mesmo processo. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4, né, dá 3. 3 vezes 1 é igual a 3. Ok. Uma vez que a gente fez isso, o que a gente pode fazer? Ó, agora, efetuar, né, os resultados obtidos, operar os resultados obtidos aqui. 6 mais 8, 14. 14 menos 3, igual a 11. Então, vai obter aqui o resultado. Vamos obter aqui o resultado, que 11 sobre 12, ou seja, 11 12avos aí, né, para essas operações apresentadas. Ok? Beleza? Então vamos lá. Seguindo.
Professor, e se eu fizesse a multiplicação dos denominadores aí, sem pensar nessa relação de mínimo múltiplo comum, efetuasse uma multiplicação direta aqui, eu consigo encontrar também esse resultado? Por exemplo, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Se eu multiplicar tudo aqui, sim. E aí o que a gente tem aqui? Ó, 24 dividido por 2, mesmo procedimento. Né? 24 dividido por 2 dá 12. 12 vezes 1 dá 12. Mais 24 dividido por 3 dá 8. 3 vezes 8, 24, não é isso? Então, por 3 dá 8. 8 vezes 2, 16. 24 dividido por 4, 6, professor. 6 vezes 4, 24. Exatamente. Então, 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 1 dá 6, ok? Igual. Aí veja o seguinte, ó. 16 menos 6, vamos obter quanto? 10. 10 mais 12, vamos obter 22 sobre 24. Professor, mas obteve resultado diferente. Basta o quê? Efetuar a simplificação. Ó. Então, quando a gente efetua a simplificação, vamos obter o seguinte, 11 numerado para o numerador e 24 dividido por 2, então 12 para o denominador, ou seja, 11 dozeavos. Também a gente consegue obter aí, né, o resultado, ok? Tranquilo? Beleza? Certo. Professor, e quando for um número inteiro mais uma fração, o que eu posso fazer aqui, ó? Tem alguma relação prática, algo que, né, possa ser executado aí de forma mais simples? Sim. Observe, quando ocorrer isso aqui, o que a gente faz aqui, ó? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, a gente multiplica. Então, aqui multiplica, ok? Aí, ó, quando a gente multiplica 3 vezes 1, que 3, a gente vai obter um resultado dessa multiplicação, concorda? A gente vai obter um resultado aqui, certo? E o que a gente vai fazer com esse resultado, professor? Esse resultado você vai operar em relação ao próximo número aqui, ó. Basta, né, operar. Então, multiplica e opera. Opera aqui 3 mais 2, quanto? 5. Então, vamos obter 5 e o denominador permanece o 3, 5 terços. Professor, então posso executar isso sempre que eu tenho uma fração com o denominador aqui 1, ou seja, um número inteiro? Sempre. Né? Ah, mas somente para adição? Não. Veja que a gente também pode efetuar o mesmo procedimento, ó, com a subtração. Veja o seguinte, ó, o que a gente tem aqui? Se a gente multiplicar 4 vezes 2, né, isso, ó, então, o primeiro passo, que multiplica. Então, 4 vezes 2, qual é o resultado que a gente obtém? 8. E o segundo passo aqui é o que? Opera, ó. Então, a gente vai operar. Então, veja que o sinal de operação aqui agora é menos. 8 menos 3, a gente vai obter quanto? 5. Então, veja o seguinte, ó. 8 menos 3, 5. Só que 5 quartos. A gente vai obter aqui 5 quartos. Pronto, o resultado aqui, ó. Veja que o denominador sempre permanece o mesmo, né? Não altera. Professor, e se essas frações aqui aparecessem na ordem inversa? Se fosse assim, ó, 2 terços mais 1 e fosse 3 quartos menos 2, ao invés dessa relação, a ordem fosse inversa. Pode usar o mesmo raciocínio aqui? Claro que sim, você pode trabalhar com o mesmo raciocínio, ó. Então, veja que o denominador aqui, ó, o que você vai fazer? Com o denominador, multiplica. Então, ó, essa relação, ela é a mesma, ok? Então, ó, multiplica. Pronto. Quando a gente multiplica 3 vezes 1, o que ocorre aqui? A gente vai obter o resultado 3. Ô, professor, ficou muito pequenininho esse 3 aí, ok. Deixa eu colocar um 3 um pouquinho maior aqui. Pronto, melhorou? Melhorou, professor. A gente obtém um resultado 3. Só que veja o seguinte, quando você opera nesse sentido, ó. Você opera nesse sentido. Então, ó, opera nesse sentido. Então, 2 mais 3, quanto? 5. Então, veja que a gente obtém o mesmo e o denominador conserva. A gente está obtendo o mesmo 5 terços. Então, a operação aqui, ó, da adição, veja que, independente da ordem, o resultado permanece o quê? O mesmo. Agora, cuidado aqui na subtração. Qual é a relação, qual é o macete que a gente está usando aqui, ó? Primeiro faz o quê?
multiplica, né? Isso primeiro multiplica, então 4 vezes 2 dá quanto? Dá 8. E aí depois o que? A gente opera, só que opera nesse sentido, ó. Então, opera no sentido em que aparece aqui da esquerda para a direita, não voltando, não no processo contrário. Quando a gente opera aqui, o que que vai ocorrer, ó? 3 menos 8. Veja que agora, ó, é menos, vai ficar 3 menos 8. E 3 menos 8, quanto é? É menos 5. Então, o denominador permanece 4. Só que veja que agora o que, né? A gente encontrou um valor simétrico lá, né, para a subtração nessa ordem aqui, o valor resultado positivo. Mudou a ordem, o valor ficou negativo. Então, veja que é possível utilizar sim. Agora, tem que ter atenção com relação a essa, né, situação do sinal aí da operação que você está utilizando para observar. Por quê? Porque quando a gente faz uma subtração, a gente tem que ter, né, sempre consciente isso, tem que estar na nossa mente, que a gente conserva sempre o sinal do maior número, ok? Sinais diferentes, né? Subtraiu e conserva o sinal do maior número, ok? É isso aí. Bons estudos.